Boa noite, igreja. Saúdo todos com a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou e aquele que nos garantiu que estivéssemos aqui, que subíssemos à sua casa para o adorá-lo. Já pedimos perdão pelos nossos pecados, já o louvamos e nesse momento, pela ação do Espírito dele, venho aqui ter a oportunidade de falar um pouco da palavra dele. A palavra é essa que ele já pôs ao meu coração, pude me debruçar sobre ela, pude estudar e pude agora expor para vocês. O texto base encontra-se na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Epístola à Igreja de Roma, no capítulo 1, verso 16. Amém? Eu tomei o cuidado de escolher a tradução em que fosse condizente com a da igreja, então gostaria que os irmãos lessem de forma uníssona comigo. Então, assim diz a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Novamente, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Quando Deus me deu a oportunidade de me debruçar diante dessa palavra, a primeira coisa que me veio à mente é o que nós vemos hoje em dia, que o acovardamento daqueles que são escolhidos por Deus para espalhar o Evangelho, para espalhar as boas novas para os incrédulos e aqueles que são contra a palavra de Deus. Ora, isso acontece desde a instância menor, ou seja, numa discussão entre amigos, até numa instância maior, em que você verdadeiramente deve escolher o Evangelho ao invés do que aquilo é dito no mundo. E a grande proposta desse texto é: a fé que nos foi imputada pela obra da salvação, ou seja, inteiramente feita pelo nosso Senhor, ela nos dá a ousadia para que nós possamos anunciar as boas novas. Não é uma coisa que é opcional, não é uma coisa que uns têm o dom e outros não. Não, é algo que todos aqueles que foram escolhidos devem fazer. É óbvio, cada um na sua devida proporção. Uns são escolhidos para debater numa roda de amigos pequena, outros são escolhidos para serem apologetas em todo lugar que vão e até mesmo em escalas maiores, como rede nacional ou algo do tipo. Mas, primeiramente, nós devemos entender o contexto em que essa epístola foi escrita. Paulo ainda não havia sido preso. Paulo estava em Corinto no momento em que ele escreve essa carta, provavelmente entre os anos 56 e 57. Ele não fundou essa igreja. Pode ser que, como foi um missionário muito grande, talvez possa haver esse entendimento, mas ele não fundou essa igreja. É uma igreja que surge, e ele, já no início de suas viagens, ao saber do surgimento dessa igreja, e sabendo da responsabilidade, do papel de apóstolo que Cristo imputou a ele, ele escreve a essa igreja. Não só para se apresentar como apóstolo, ou seja, como o papel que Deus entregou a ele, mas também para exortar e também para falar sobre toda a obra da salvação que foi realizada em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que, inclusive, é uma defesa do Evangelho que é, inclusive, utilizada em universidades de advocacia como um exemplo de texto argumentativo. Paulo faz uma argumentação muito célebre do Evangelho, não só falando sobre o papel da justificação, ele mostra como Cristo ele é o justo e o justificador. Ele também fala sobre a terrível ira de Deus que nos seria imputada caso Deus não tivesse feito a sua obra. Bom, tendo apresentado tendo escrito essa obra, nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler, Paulo ele expõe exatamente isso.
ele expõe àquela igreja que, independente do que ele já havia passado, ora, ele ainda não havia sido preso, como eu disse antes, mas ele já havia lidado com perseguições nas cidades em que ele havia pregado o Evangelho. E tendo essa experiência, tendo sido aquele que também já perseguiu, ele fala para a igreja de Roma, em que sofria muita perseguição pelo Império Romano, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o questionamento inicial que nós devemos ter com esse trecho é: em quais momentos nós nos acovardamos diante das perseguições? Ora, essa igreja, Paulo e os cristãos primitivos, eles sofriam uma severa perseguição. Perseguição essa que nós podemos ter uma ideia de como era com os cristãos que estão no Oriente Médio. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui um pastor que faz parte da APMT e que faz uma missão no Iraque, no que é conhecido como Kurdistão. E ele pôde relatar para a gente o que é a verdadeira perseguição. Cristãos que são alvejados por tiros, cristãos que são presos e posteriormente mortos, cristãos que têm a sua família estuprada e morta na sua frente. Isso é a verdadeira perseguição. Mas nós nos acovardamos por qualquer coisa. Às vezes não queremos perder um amigo. Às vezes não queremos deixar de fazer parte de um círculo social. Ora, que importância tem isso, se não se perante a ideia, ao papel que nos foi entregue de anunciar as boas novas? E agora, nos debruçando a cada parte desse pequeno texto, mas muito rico, nós temos exposto aqui a ousadia. Quando nós lemos: pois não me envergonho do Evangelho. Ora, em nenhuma das situações em que Paulo foi apresentado, ele se envergonhou do Evangelho. Ele deu para trás. Ele voltou atrás da palavra que ele já havia pronunciado. Cristo deu a ele a ousadia para fazer isso. Ele não tinha esse poder. Paulo, na verdade, era cego e surdo. Ele não conseguia entender o Evangelho. Ele perseguia os cristãos primitivos. Provavelmente esteve envolvido até mesmo na morte de Estevão. Mas Cristo abriu os olhos dele. Cristo tirou os tampões dos ouvidos para que ele pudesse ouvir, para que ele pudesse ver a glória. E assim ele pudesse ter essa ousadia, que não é dele, mas que vem de Deus. E não só isso, não só a ousadia para anunciar o Evangelho, mas também para se alegrar nele. Como nós vimos na epístola à igreja de Filipe, Paulo ele se alegra em cada uma das situações em que Deus o entregou, pois ele diz que em tudo isso contribuiu para o Evangelho. Ora, que ousadia é essa? Em que preso, em que tendo sido já torturado, em tendo tido penas pesadas, em tendo sofrido todo tipo de perseguição, você diz: eu me alegro em tudo isso que me aconteceu, porque foi em prol do Evangelho. Não só isso, mas também de ser um cristão itinerante, um verdadeiro missionário, em que percorreu toda a Ásia Ocidental, toda a Europa, para pregar o Evangelho. E em toda a situação em que ele estava, a ideia dele era sempre expandir o Evangelho. Pois em uma de suas cartas ele diz: tenho o desejo de ir para a Espanha para pregar o Evangelho. E o porquê que ele diz para a igreja de Roma: pois não me envergonho do Evangelho? A gente tem que entender a cultura em que o apóstolo está inserida quando ele escreve isso. Ora, para os judeus da época e para os romanos, ou seja, a cultura greco-romana, um carpinteiro que veio de Nazaré
e que pregou sobre todas as coisas que eles consideravam loucas? Esse é o Salvador? Essa é a boa nova? Não parece um pouco de loucura, não? Bom, se eu fosse um romano da época, é bem provável que, caso não tenha sido escolhido pelo Senhor, eu também acharia loucura. Eu também ia achar bobagem. Ora, quando Paulo prega aos gregos, eles consideram o Deus que ele apresenta como louco. Porque qual é o fim de tudo isso que você sofre? Não faz sentido para eles. Então, nós sempre devemos lembrar de onde vem essa ousadia. Não é nossa. Quando nós nos sentirmos aflitos para poder falar aquilo que nós deveríamos falar, nós não devemos pensar em nós mesmos. Nós não devemos pensar na nossa imagem, ou então o que vai nos acarretar, mas sim pensar na obra de Cristo e o porquê que nós anunciamos o Evangelho. E quando nós seguimos nesse pequeno trecho, nós vemos também a fonte, que nós já discutimos no ponto anterior, porque é o poder de Deus. Não só Paulo, mas todos os grandes heróis da fé, eles tinham uma coisa em comum. Eles sabiam que o poder que lhes era garantido não era deles, mas sim era de Deus. Ora, quando Paulo escreve, nós já sabemos que esse poder é de Cristo. Mas nos outros heróis da fé, nós vemos uma pré-figuração de Cristo. Hoje mais cedo, na Escola Bíblica Dominical, para quem teve a oportunidade, falando em Números 14, nós vimos a pré-figuração do intercessor na figura de Moisés. Ora, nesse momento, nós já temos essa figura intercessora pronta. Nós já sabemos quem ela é. Não é mais o Messias que está por vir, é o Messias que já veio. Mas Deus, mesmo antes, quando ainda era uma pré-figura, ele já mostrava de quem era o poder. Moisés, como nós vemos em Êxodo 4, quando ele é chamado, quando Deus o envia, ele responde duvidando dele mesmo, porque ele tem língua pesada, não era uma pessoa que conseguia falar muito bem. Deus dá uma resposta categórica. E essa resposta, ela é uma pergunta. E isso é uma provocação muito profunda e só pode ser de Deus, pois ela é para te constranger, para te deixar sem resposta. Deus responde a Moisés: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ora, imagina, você está diante do arbusto queimando, e você escuta uma voz poderosa de um pai que é capaz de varrer o universo, te questionando. Como é que seu coração fica, se não sem resposta? Moisés não foi o único. Jó, depois de fazer todas as suas questões a Deus, também fica sem resposta. Ele não consegue responder a todas as questões que Deus faz. Ora, onde Jó estava quando Deus criou todo o universo? E nós vemos aqui, é interessante, que quando nós fazemos a exegese no texto original, a palavra no grego que é usada para poder, ela tem um sentido, ela inclusive é a raiz etimológica da palavra dinamite, ou seja, é uma ação que denota muita força. Deus tem muita força, ele tem uma força infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Ora, pensa em algum fenômeno muito poderoso natural. Agora, imagina que Deus é infinitamente mais poderoso que esse fenômeno que pode nos varrer. E aqui nós vemos também
a doutrina da vocação eficaz. Deus não só chama, Ele capacita aqueles que Ele chama, e Ele dá a ousadia para fazer aquilo mesmo que Ele nos ordenou a fazer e nos chamou a fazer. Ora, se Deus te deu um chamado, não se preocupe. Apesar de parecer que você é incapaz de fazer aquilo que Ele propõe, você será capaz não pela sua própria eficiência, mas porque Deus vai te dar o poder para realizar isso. Como nós acabamos de ver, Moisés era um homem de língua pesada. Ele não tinha capacidade para falar para um povo todo. Ele não tinha capacidade para falar até mesmo com Faraó. Mas Deus o fez assim, e que assim fizesse a obra dele para que o povo fosse libertado. E qual o efeito dessa obra? Qual é o efeito dessa obra em que Deus nos dá, em que Ele mesmo realizou por meio de Cristo e nos convida a fazer parte? Bom, o efeito nós vemos seguindo no texto novamente, para a salvação. Ou seja, se Deus preparou todo o meio, esse meio tem uma finalidade. E a finalidade de toda essa obra é para que nós pudéssemos ser salvos. Não foi à toa que Deus entregou o seu próprio Filho. Não foi à toa que Ele se fez justo e justificador. E o que Ele nos livrou, ou seja, o que Ele nos salvou, não foi pouca coisa. Como nós podemos ver, até mesmo no verso 18, seguindo no texto, Ele nos livra da ira divina, que é também infinitamente mais poderosa do que nós podemos imaginar. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, os hebreus, eles tinham uma forma ilustrativa de pensar na ira de Deus. Eles pensavam na ira como um nariz, realmente. E esse nariz, ou seja, ele bufa. E é como se o bufar do nariz de Deus, ou seja, como se ele estivesse estressado, que apenas esse gesto pudesse varrer todo o universo. É uma forma muito poética deles perceberem a ira de Deus. É uma forma também muito boa para você se alertar da capacidade da ira de Deus. Muitas das vezes nós, diminuímos um pouco o poder de Deus. Às vezes nos esquecemos daquilo que Deus realmente é capaz. E não fazemos aquilo que Ele quer, achando que tudo é uma grande brincadeira, ou então uma alegoria que as pessoas inventaram. Não. Se você for escolhido, se você vem aqui todo domingo, não é à toa. É porque Deus te escolheu para fazer parte de uma coisa muito poderosa. A Bíblia não é um simples conto de fadas, não é um amontoado de livros escritos por humanos, não. Ela é uma história redentiva. É toda uma narrativa em que você não é o centro. Definitivamente não é o centro, mas que você faz parte. E por causa disso, você tem que dar glória a Deus todos os dias. Pois não fazer parte dessa história redentiva te traria o tormento eterno. E assim como o profeta Isaías, nós ao nos depararmos com essa obra, ao nos depararmos com essa glória, nós devemos fazer como ele. Ora, Isaías já era um profeta ousado, já era um grande homem de Deus quando ele tem a visão de Deus em seu trono. E mesmo assim, quando ele se depara com a glória de Deus, ele se prostra e ele reconhece a sua sujeira, a sua miséria. Isso é o que nós conhecemos como a depravação total. Todos nós, sem o agir de Deus, somos completamente impuros. Mas por meio de Deus somos restaurados. Ora, Isaías teve o toque de uma brasa que o purificou. E a resposta dele é a resposta que todo aquele que foi nele imputado, ou o tom da fé, deve ter, que é: envia-me a mim, Senhor. Deus traz juízo, Deus traz disciplina,
Deus purifica você não é para que você seja um mero frequentador de culto. Ele te purifica para que você diga a Ele: envia-me a mim, Senhor. Seja um homem ou uma mulher de Deus, corajoso, ousado, e peça para que Deus te envie, te dê o poder que é dele, para que você faça a obra que também é dele. E assim nós estaremos nos inclinando àquilo que é santo, à boa obra do Senhor. E tudo isso acaba nos imputando um dom. Esse dom que todos aqueles que são incrédulos não têm e não conseguem ter por vontade própria. É um dom que somente Deus nos dá, até mesmo porque toda a obra é feita por Ele. O que nós podemos ver, quando nós seguimos? De todo aquele que crê. A salvação não é para todos. Todos nós sabemos isso. Existe, hoje em dia, a teologia da hipergraça e de que, no fim, Deus vai ser muito bonzinho e Ele vai salvar a todos. Não importa a vida que a pessoa tenha tido durante a vida aqui na Terra, no final, Deus ele não vai satisfazer a justiça dele. Ele vai salvar todo mundo. Não. Como nós vemos até mesmo na carta aos Romanos, a alguns ele vai entregar aos seus próprios desejos. A alguns ele vai entregar aos seus próprios desejos. Ou seja, dê glória a Deus que Ele te tirou desse meio. Dê glória a Deus que você faz parte desse grupo aqui, seleto, que faz parte de todo aquele que crê, de todo aquele que recebeu de Cristo a fé que não pode ser conseguida através de qualquer outro meio. Essa fé que nós podemos ver muito bem exposta na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Ora, se vocês têm alguma dúvida de que a fé é o verdadeiro dom para a salvação, ou então se alguém algum dia questionar vocês sobre o efeito da fé na salvação, é só ler o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Lá, o pregador, que nós não sabemos quem exatamente foi, ele expõe como todos esses heróis da fé, até mesmo do Antigo Testamento, nenhum deles foi salvo por qualquer obra ou por qualquer sacrifício, mas sim somente no sacrifício de Jesus, numa fé que foi prefigurada. Ou seja, todo o ritual, ele era uma prefiguração daquilo que viria a ser o sacrifício de Jesus. E essa fé, ela faz com que nós perseveremos até mesmo nos momentos mais difíceis. E uma forma muito célebre de cantar essa fé, ela se encontra lá em Abacuque 3, em que nós podemos ler, acho que todos conhecem: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Ora, é impossível agir dessa forma, senão pela intervenção de Deus. Isso não é dom nosso. A nossa natureza é, como nós podemos ver hoje na IBD, é ser incrédulo. É na primeira oportunidade, quando as coisas não acontecem da forma que nós queremos, de abandonar a obra de Deus, de esquecer tudo o que Deus fez por nós. Mesmo que Deus tenha feito um grande prodígio na nossa frente, minutos atrás, o nosso coração ele é capaz de substituir a Deus na menor das dificuldades. Nosso coração idólatra consegue substituir o espaço que é de Deus por qualquer coisa. Se não fosse por Deus, ai de nós.
Prosseguindo no texto, nós vemos para quem é essa salvação, para quem foi feita essa obra. E nós lemos, primeiro do judeu e também do grego. Quando nós estudamos a teologia do pacto, nós sabemos que Deus ele trabalha com alianças. Para quem não sabe, uma aliança divina, ela é um acordo divinamente proposto com deveres, obrigações e bênçãos, e um sinal. Deus administrou, durante toda a história redentiva, diversas alianças com o seu povo. Ela começa com a aliança com Abraão, depois prossegue com Noé. Não, desculpa, confundi. Desculpa. A primeira aliança feita com a humanidade foi lá com Noé. Depois nós temos o pacto com Abraão, e assim prossegue com a aliança que é administrada com o povo de Israel e alguns outros heróis da fé, até que chega a definitiva aliança, a aliança que faria com que o cuidado que Deus entregava ao povo de Israel fosse entregue a toda uma nação que é unificada, uma nação que não tem bandeira, uma nação que não tem um território aqui na terra, mas uma nação que ela faz parte do reino de Deus. Ora, se nós fazemos parte, todos nós, de uma nação, todos nós somos irmãos mais novos do Senhor Jesus Cristo. Então, isso traz uma implicação prática que é poderosa. Apesar dos problemas que nós temos com os nossos irmãos de carne, nós ainda assim temos um amor fraternal. Nós ajudamos os nossos irmãos. Nós amamos os nossos irmãos. Nós dividimos as tristezas, dividimos as alegrias. E assim também deve ser com os nossos irmãos na fé. Nós devemos o tempo todo suportar-nos uns aos outros, orando uns pelos outros. E até mesmo nas situações mais adversas. Ora, são pessoas que estão sendo curadas por Deus. São pessoas que têm os seus problemas. São pessoas que têm as suas questões. Ninguém vai à igreja porque é perfeito. Então, todas as pessoas têm arestas a serem tratadas ali por Deus. Então, da mesma forma que você requer paciência do seu irmão contigo, você também deve ter paciência com o seu irmão. Ore por ele, independente da situação, independente do que seja feito com você ou por você. Ore. Ame o seu irmão verdadeiramente. Queira o bem dele, independente do que aconteça. E faça a obra que Deus o entregou. Como nós vemos em Jonas, Jonas ele não via o povo ninivita como um povo que era merecedor da graça de Deus. E ele foi repreendido por Deus por isso. Nós não devemos ser como Jonas, não devemos ter o coração endurecido, nós devemos ter o coração contrito, constrangidos pela graça que nós recebemos de Deus, pela misericórdia que nós recebemos de Deus, para que nós possamos ser graciosos, para que nós possamos ser misericordiosos com os nossos irmãos, para que nós possamos viver em plena comunhão, assim como a igreja em Atos 2, ela vivia. Ora, é uma comunhão que é difícil hoje em dia, mas que não custa buscá-la. Para concluir, a forma como nós podemos resumir toda essa mensagem é que toda essa obra que Deus realizou sozinho, ela é um ato de amor. Talvez o resumo disso tudo aqui é amor. Deus primeiro nos amou. Ele entregou seu Filho
Seu filho sofreu a ira que era para nós sofrermos. Não há amor maior que esse. Ora, Jesus saiu do seu estado de glória, se esvaziou. Como o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, ele se empobreceu. De rico se fez pobre. Encarnou e viveu como humano. Foi aflito como um humano. E em nenhum momento escondeu as suas fraquezas, e em nenhum momento escondeu a dor que ele passou. Na cruz, ali sim, foi derramado todo o cálice da ira de Deus. A ira que previamente eu disse que os hebreus viam como o bofar que varre o universo. Essa ira caiu sobre Deus. E como eu disse, como é um resumo, o resumo para isso tudo é o amor, a resposta do coração que recebe esse amor não pode ser outra. Que por gratidão, também por amor, ainda que falho, porque nós não conseguimos amar como Ele nos amou. Ainda que de forma falha, nós possamos nos entregar de forma corajosa, de forma ousada, tanto para o amá-lo e quanto para amar aos nossos irmãos. Então, o apelo, ele não é para fazer as coisas de forma vazia. Não pregue o Evangelho porque você tem que pregar o Evangelho. Não louve porque você tem que louvar. Não faça qualquer coisa dentro da obra do Senhor porque você tem que fazer. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Diante dele, eu sou completamente inútil. Ora, antes de ser grato a Deus, eu jamais me imaginaria diante de uma igreja. Eu jamais imaginaria fazer metade das coisas que eu fiz e ainda vou fazer. Mas eu tenho uma certeza. Eu já ouvi uma vez: aposte que o amor existe e faça um ato de amor. Eu não preciso apostar. Eu já recebi esse amor. E eu imagino, eu tenho certeza, na verdade, que todos aqui também já receberam esse amor. Não tem como receber esse amor e não ter os olhos abertos. Não tem como receber esse amor e continuar com os tampões nos ouvidos. Não tem como receber esse amor, que como nós vemos lá em Cântico dos Cânticos, que ele é forte como a morte e arde como o fogo. Ora, ninguém espera a morte, ninguém prevê a morte, mas ela te alcança. Ou seja, a graça é irresistível, o amor de Deus é irresistível. E ele arde como um fogo, ele faz com que o seu pecado, a sua impureza, seja completamente aniquilado. Não de uma vez só, pois é um trabalho contínuo, mas ele pouco a pouco vai queimando toda a impureza que há no seu coração. E mesmo o mais altivo coração consegue se colocar diante de Deus, prostrado, às lágrimas, dizendo: quem senão você? Em última análise, nós temos somente o amor de Deus. Ele é o único amor perfeito. Ele é o único em que nós podemos confiar. E é por ele que nós devemos fazer tudo o que ele nos propõe. Novamente, seja para ministrar um estudo bíblico pequeno, seja para cantar, seja para varrer a igreja, seja para fazer a live, seja para cuidar do som, seja para arrumar os bancos, seja para ficar na porta, seja para orar pelo dízimo, qualquer coisa.
Se Ele nos ordenou a fazer, faça de todo o coração, com toda a alma. Ele nos chamou para isso. Ele nos amou primeiro para isso. Deus poderia tranquilamente viver sem a humanidade existir. Mas Ele criou a humanidade já pensando no plano de redenção dEle, pura e simplesmente para demonstrar o amor dEle e para que o nome dEle fosse glorificado em cada ato nosso. Então, nas minhas orações, eu rogo para que todos aqui, que essa igreja, que a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, que tenha ânimo, que tenha perseverança, que tenha ousadia e coragem para pregar o Evangelho, independente da situação, independente da perda que haverá aqui. Nós devemos sempre lembrar, serão 60, 70, 80, 90, 100 anos aqui, mas haverá toda uma eternidade para se prostrar, para se ver diante da glória de Cristo, para viver num corpo glorificado, junto com Ele. Amém.